Salve, salve nação! Temos aqui um corte do programa Puxeta analisando a classificação do nosso Mengão. E nesse jogo de ontem, cara, com as disputas penais, nós podemos falar o seguinte, né? Cabe bem aquela frase rubro-negra: se não for sofrido, não é Flamengo, porque foi muito sofrido, cara. Meu Deus do céu. Eu nunca passei tanto nervo em um jogo como no de ontem, né? Porque você acredita na classificação, antes do jogo, você compara os elencos, os times, o investimento, que é de 10 vezes mais do que o adversário, e daí você fala, Flamengo vai passar com facilidade, né, com tranquilidade, não vai ter sofrimento, né? Daí você se depara com um sofrimento desse gigantesco. Daí vem o desespero do torcedor. E eu fiquei desesperado ontem, na hora que foi para os pênaltis. Eu achei que eu fosse ter um trem, cara, um troço. Porque eu não parava sentado, eu não parava em pé, eu ficava inquieto, andando para um lado para o outro, rezando, ajoelhando, pedindo a Deus ajuda, sabe, pro Flamengo se classificar. Essa foi a minha reação nos penais, cara. Que sofrimento absurdo. Meu Deus, meu coração tá bom. Obrigado, Senhor. Obrigado. Vamos lá para esse vídeo aqui, deixa o seu like se você também ficou assim, né, desse jeito, inquieto, desesperado. Comente, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos para o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Bora lá pro vídeo? Simbora. Ô, Tuca, é o seguinte, na coletiva agora do Felipe Luiz, né, a gente viu um trechinho, ele fala, pô, passamos, mas como eu conheço a imprensa, conheço... A manchete, vai ser Flamengo passou mais. Mas. Tem mas? Não é só tem mas, né? Eu acho que assim, desconsiderar que o Flamengo sofreu e que ele classificou nos pênaltis num duelo que ele era amplamente favorito, não seria uma besteira também de quem escreve a manchete, né? Porque o Flamengo é um time que tem muito mais investimento, o Flamengo é um time que tem toda uma expectativa e ele conseguiu ser realmente superior ao Estudiantes em 45 minutos de 180. Eu acho que parte da preocupação do flamenguista hoje é o quanto o time não conseguiu colocar em campo, levar para campo toda essa superioridade. E o Jailson colocou coisas interessantes sobre o jogo, né? Porque o Saul realmente jogou muito. E aí o que eu senti do Flamengo? Ele começou, em determinado momento, a ficar um jogo de lá e cá, numa trocação que para ele não fazia sentido. Tava ganhando de 1-0, domina, solta um pouco a bola de lado, gira um pouco o jogo, cadencia. Eu acho que parte da dificuldade do Flamengo ontem foi não conseguir ditar ele o ritmo do jogo. Ele deixou o jogo muito da maneira que o Estudiantes queria. Eu vejo que ele ditou o ritmo do jogo, só que de uma forma passiva, lenta, né, cara? Morosa, né? É isso que eu acho que o Flamengo fez ontem. Ele teve mais posse de bola sem oferecer perigo ao adversário. Aquele jogo ali realmente ficou perigoso para o Estudiantes. Eu acho que o gol até demorou um pouco para sair. E o Flamengo deu sorte que ele foi na última bola antes do primeiro tempo ali, não deu para trazer o calor da torcida logo ali na sequência. Vai ser muito legal aquilo que ele falou da torcida, porque ontem eu lembro a hora que o na zoom... transmissão dá pra ver, né? Isso, a hora que ia a câmera mais fechada, ela balançava o cara. Opa, corta pra outra câmera. É um estádio muito legal, porque é um estádio reformado, né? É um estádio antigo, mas reformado. Eu acho muito legal quando a gente tem um estádio sul-americano que ele é reformado, respeitando a cultura sul-americana. Sim. E até nessa onda de arenizações, o Uno ele meio que vem na contramão disso, assim como o estádio campeão do siglo também do Peñarol. Eu acho legal estádios que são novos, mas que respeitam a cultura local, a economia do povo local também, que é importante. Não adianta fazer um estádio mega pomposo num país com uma economia quebrada. Então eu acho que o Uno é um estádio legal pra isso. E sobre esse jogo caótico que tu falou, o Flamengo ele tem que sempre escapar desse jogo caótico, cara. Tudo que o Flamengo não pode ter um jogo caótico, porque o Flamengo tem jogadores basicamente técnicos. O Flamengo montou um elenco de jogadores ultra técnicos, então é um time que precisa ter a bola. Não é necessariamente um elenco que gosta de acelerar jogo, é um elenco que gosta de ter a bola e controlar o jogo com a bola. Sim. Até o Flamengo elimina o Inter, se for ver, o jogo do Beira-Rio, o Flamengo não chega a empilhar muitas chances de gol, mas é um jogo que o Flamengo consegue controlar com a bola. Então esse tipo de jogo pebolim, lá e cá, exato. Isso é de altíssimo risco pro Flamengo, e eu acho que, embora o Felipe Luiz não tenha, ele não queria colocar asteriscos na vitória dele, naturalmente ele se impõe, e esse asterisco se impõe porque
eu acho que ele não conseguiu contra-argumentar o que o Eduardo Domingues tinha pra oferecer naquele jogo. E ele vai ter que fazer isso contra o Racing. A gente vai ampliar mais nosso debate, mas ele vai ter que fazer isso contra o Racing, porque eu acho que o Racing é um time que faz esse tipo de jogo direto até melhor e com mais naturalidade do que o E Estudiantes. sabe um cara que tava esperando um pouco mais na partida de ontem? Que tá devendo um pouco no Flamengo? Samuel Lino. Eu tava esperando um pouco mais dele. Nesses... Ah, o Samuel Lino, o Arrascaeta, o Pedro, quem mais? Vários jogadores ontem não jogaram bem, né, cara? Temos que cobrar geral, né? Porque o comportamento do time do Flamengo, o mental pra Libertadores, cara, tem que mudar. Contra o Racing, isso tem que ser feito uma renovação mental, porque o Flamengo tem que encarar a Libertadores como tudo, como o jogo da vida, né? E ontem jogou parecendo que estava no Campeonato Carioca. Uma passividade, cara, incrível, inacreditável. É isso que a gente espera pro próximo jogo contra o Racing. Nesse contra-ataque que o Flamengo teve em várias oportunidades, ele é um cara que não soube aproveitar e ele tá devendo ainda, porque os melhores números que ele teve até agora foram na partida contra o Vitória. Tirando isso, ele teve acho que apenas 2 assistências. Ali o time todo deve ter tido números bons. Isso aí você já fez o ano inteiro de assistência. Puxou a média da galera pra cima. E aí você vê que ele ainda tá se adaptando. Claro, você não pode demonizar, acabar, o Samuel Lino não consegue, mas é um cara que eu espero mais por tudo que foi investido nele. Pra jogar ali, Tinha, né? Ele teve umas 2 chances que ele tava no X1, era ele um cara era só. ir pra cima. E assim, óbvio, ele não vai ganhar todas, assim. Mas enfim, por seu investimento muito alto, se espera mais dele que do Plata, normalmente, por exemplo. Né? E eu acho que o Flamengo flertou muito com perigo ontem, cara. Nossa senhora. Eu não tava esperando essa postura do Flamengo. Porque o Flamengo é um time muito experiente, tá há pouco tempo junto, assim, esses caras. Mas flertou muito com perigo. Eu acho que o Estudiantes não. Eu achei, até no puxeta de ontem, eu falei, o Flamengo vai passar sem sustos. Me enganei. E isso me surpreendeu, porque eu achei que o Flamengo ia mais tranquilo. E assim, aí, sabe? e aí eu pergunto pra vocês, começando pelo Fê. Bora. O que o Flamengo aprendeu? O que o Flamengo leva de aprendizado pra um duelo contra o Racing? Que se aí a gente for colocar time por time, dos 3 argentinos que estavam vivos na Libertadores, ainda River Plate, Estudiantes e Racing, o Estudiantes era o mais fraco deles. E o Racing, né? O mais River forte. do meio, né? E o Racing é o mais forte, é o Exato, melhor dos argentinos. exato. Atual Fato. campeão da Sul-Americana é quem o Flamengo vai enfrentar na próxima fase. O que o Flamengo E um aprende time pra esse copeiro, jogo? né? Exato. Eu acho que o Flamengo aprendeu a matar as oportunidades que teve. Eu acho que no primeiro jogo teve mais oportunidades, não soube aproveitar, o Pedro perdeu o gol, vocês podem lembrar disso, ele perdeu um gol Sim, incrível sim. e não matou, poderia ter matado a partida no primeiro jogo, ainda sofreu um gol no Isso foi aos 19 minutos de jogo, né? Seria 3-0 ali. O Pedro chutou no canto do goleiro. Se ele bate no outro canto, tinha acabado o confronto ali, né? final. Eu acho que a intensidade talvez foi um ponto que o Flamengo tem que se alertar para a próxima partida contra o Racing, que é um time melhor ainda. Eu dei um palpite aqui, eu falei que o Flamengo vai ser campeão da Libertadores. A gente pode discorrer disso, mas esse jogo contra o Racing vai falar muito o que vai ser o Flamengo no resto, sabe? Porque é um jogo com um time melhor e o Flamengo precisa se alertar. É um ponto de atenção que teve agora contra os Estudiantes. Sim, eu concordo muito com isso que você falou das oportunidades. E aí não é só apenas aproveitar a oportunidade, é aproveitar o momento que você é muito superior. Sim. Que é o que eu comentei antes, que o Flamengo nos primeiros 45 minutos do Maracanã, ele dominou, ele parecia que ele ia meter 6-0. Parecia que ia ser uma goleada absurda e de repente ele começou a controlar o ritmo. Aquilo que ele tinha que ter feito ontem, que era controlar o ritmo, girar um pouco a bola, ele fez no primeiro jogo e não. Ali era a hora assim, fez um, fez dois, o adversário tá coado, tá nas cordas, vai lá e nocauteia. Acho que faltou o Flamengo resolver o jogo na hora que ele foi muito superior e aí ele começou a dar chance pro Estudiantes especular. Sim. É bola na área, é bola na área, é bola na área. Então eu acho que a coisa do ritmo é a principal coisa que o Flamengo tem a fazer. Quando tá melhor, quando tá em cima, vai lá, atropela e decide. Quando é hora de parar e pensar e cozinhar o jogo, também precisa ter isso. E precisa ter um plano B. Eu senti muito a falta ontem de um plano B pro Flamengo, porque assim, ele começa a tirar um jogador e colocar o outro na mesma posição. Tira um jogador e coloca o outro na mesma posição. Só que assim, às vezes não é só característica de jogador, você precisa dar uma mexida no esquema. Eu acho que essa era uma questão, talvez o Luiz Araújo pudesse ter começado o jogo ontem. Eu sei que o time ontem era exatamente o time que o flamenguista acha que é o melhor time que ele tem para um momento desse, com o Alexandre na lateral esquerda, com o Gonzalo, Plata e o Lino no outro lado. Mas assim, talvez fosse jogo para você ter uns caras que
Mais veloz, assim? Não, eu acho que ele apostou muito na velocidade no contra-ataque e foi justamente aí que ele entrou nessa trocação. Então, assim, talvez tenha um cara que ele possa correr, mas que ele possa também tocar, girar o jogo, que é o caso do Luiz Araújo, ou o caso do Carrascal. O Luiz Araújo também, eu destaco rapidinho, ele entrou muito mal ontem, então, né? E só rapidinho, senhor, só pra gente pagar uma arte aqui sobre destaques, já que estamos falando, não podemos deixar de falar do Rossi, né? Sim. Afinal, brilhou a estrela, o goleiro argentino, na disputa de pênaltis. E tem arte pra galera na tela, vamos dar uma olhadinha, ó. Fez jus à fama de pegador de pênaltis, o Rossi. Agostinho Rossi na disputa de pênaltis contra o Estudiantes. 4 pênaltis, 2 gols sofridos, 2 gols defendidos. Venceu a sua segunda disputa de pênaltis, por pênaltis, né, com o Flamengo. Se salvou, né? Porque se depois... salva. E o Felipe Luiz fala ali, né, naquele trecho, ele fala, ele disse, eu errei. E assim, vou falar uma coisa pra vocês, do fundo do coração. Nem achei um gol completamente não tomável, tá? Concordo, Eu não acho alto. Eu não acho que já vi falhas bem piores. Não, eu até acho que não é uma falha tão flagrante, mas é um lance que eu acho que eu costumo falar que goleiro de elite tem que pegar. É isso. E quando eu digo goleiro de elite, tipo assim, é goleiro de Flamengo, é goleiro de Palmeiras, é goleiro de River, é goleiro de Boca. Goleiros deste patamar, que estão no patamar do elenco do Flamengo, eu acho que eles não podem tomar esse gol, mesmo que não seja exatamente um frango ou uma falha. E óbvio que o Rossi ficou como o rosto dessa classificação por ter pego os pênaltis. Eu acho que de maneira geral, principalmente no Brasil, acho que a gente super estima goleiros que pegam pênalti. E aí, daqui a pouco o Ferrari vai falar no seu ponto, porque ele sabe que eu gosto do Alisson. É isso, eu sorri aqui por isso. Já venho defender o Alisson. Eu acho que a gente superestima goleiros que pegam pênalti, sendo que eu prefiro um goleiro que não deixe chegar nos pênaltis. Sim. Eu prefiro um goleiro que pega aquela bola ali e sequer deixe chegar nos pênaltis, pra não precisar sofrer isso. Eu acho que tem uma série de goleiros, eu acho que o Rossi é um deles, que eles são bons, mas eles não são tão bons quanto a fama deles faz parecer, porque ele é bom num quesito. E no fim das contas, o pênalti é importante, mas é um quesito técnico. Não, e até assim, quando você vai pra disputa de pênalti, nunca a culpa é do goleiro, né? Sim, então, assim, o cara às vezes ele falha, sempre do no cobrador, tempo normal e né? joga pros pênaltis. Sim. Se ele não pegar nenhum nos pênaltis, ninguém vai lembrar que ele não pegou nenhum. Vou lembrar do cara que errou o pênalti, né? Então a responsa nunca tá no goleiro. Mas voltando pro Alisson, ele é lembrado porque ele não pegou nenhum. Isso, que o Brasil tem assim, historicamente, por exemplo, o Tafarel é um goleiro muito lembrado. O Tafarel realmente é um excelente goleiro. Mas ele é lembrado por quê? No imaginário popular, ele é lembrado pelas defesas de pênalti. Sim. Então isso é muito do histórico do brasileiro, que acha que o milagre é a defesa de pênalti. Sendo que esse lance, por exemplo, é um lance que um goleiro com uma velocidade de reação... muito defensável. Um goleiro com uma velocidade de reação melhor que a do Rossi, ele pega sem fazer força. Sim, porque ele tá bem posicionado, ele tá inteiro no lance. Eu acho que foi falha. Eu acho que foi uma falha. Frango seria exagero, porque eu acho que frango é aquela bola que o cara fica com a pena na mão, né? Aquela que passa. Aquele primeiro lance do primeiro tempo, que ele chega a defender em 2 tempos, ele solta, ele assim, cai, ela sobe, ele pega de novo, aquela bola seria um frango. Mas essa é falha, e aí sorte do Rossi que ele teve a chance de se redimir nos pênaltis, ele consegue sair como o herói de uma classificação que ele poderia ser o vilão, né? Exato. Conseguiu ir de vilão a herói, e aí... faz parte da profissão goleiro, né? E você fala ele do tem a Alisson, chance disso. você fala do Alisson, cara, na seleção brasileira, até o Ancelotti deu uma entrevista aqui pra ESPN, falando da intenção de levar um goleiro pra Copa que é pegador de pênalti, que é o Hugo Souza. Aí você vê que o Alisson tem esse fator que ele não brilha nos pênaltis. Aí você tem que... Quando fala em disputa de pênalti, não contam com o Alisson, né? E é pesado, né? Porque a gente tá falando do Alisson, que é um dos melhores... E ele é muito criticado, o Alisson, né? Sim. Mas esse ponto, eu acho que o Rossi, talvez por isso que o Flamengo tava olhando pra outros goleiros no mercado. Olhou o Brazão, sabe? Então tem esse ponto. Até que ponto o Rossi ele vai entregar pro Flamengo o que precisa, sabe? Esse é um ponto de atenção no Flamengo. Vamos dar uma olhadinha agora no chaveamento da Libertadores, porque é o seguinte, hein? Caso vocês não estejam sabendo, vão ficar sabendo agora, semifinais da Libertadores, canais ESPN e Disney Plus, tá bom, fãs de esporte? Vem com a gente, vem com a gente. Vocês já têm compromisso marcado conosco. Olha lá, de um lado da chave, temos a semifinal para LDU e Palmeiras. LDU, né, a tomba gigantes aí, né, LDU fazendo... Teremos semifinais brasileiras. Sabe aquele meme da morte dando cafoice batendo nas portas dos brasileiros, assim? Já foi o Botafogo, já foi o São Paulo. Líder na chave do Flamengo. Líder na chave do Flamengo. Né? Exatamente, líder na chave do Flamengo. LDU enfrentando o Palmeiras, que passou do River Plate. A LDU passou, assim como o Palmeiras passou do River vencendo os 2 jogos, a LDU passou do São Paulo também vencendo os 2 jogos e sem tomar gols. 3-0 no agregado. Pois é, do lado de lá, nós temos agora Racing
E Flamengo. Flamengo vence o Estudiantes do Maracanã 2-1, perde em La Plata 1-0. Amém, não temos mais gol fora de casa, né? É verdade. Já tem um tempo, o Flamengo teria dançado se fosse alguns anos muito atrás. bem frisado. O Racing também passa do Vélez em dupla vitória, né? O Vélez até chega a marcar no jogo da volta com o Emanuel Machuca, mas a bola não entra, o VAR, né, acaba tirando o gol, de fato a bola não entrou. Então teremos Racing e Flamengo. Flamengo que para chegar aí passou pelo Internacional, o Racing passou ali pelo Vélez nessa última mão e pelo Fortaleza nas oitavas. E o que o palmeirense torceu ontem pro Estudiantes? Hã? O quanto o palmeirense torceu ontem pro Estudiantes, deve hein? ter torcido. Tinha palmeirense aí, por aí, falando o seguinte, hein? O Palmeiras já é o campeão da Libertadores 2025, porque na cabeça deles, eles passariam pelo Estudiantes ou pelo Vélez, né? E também pela LDU. O palmeirense Senhora. queria ser, né, o único brasileiro vivo na Libertadores, porque se ninguém ganhar o Tetra, pelo menos não serei eu, né? Agora vai ficar entre Flamengo E eu acho Palmeiras. que a eliminação do Flamengo colocaria o Palmeiras como franco favorito ao Nossa, título, sim. mas com o Flamengo aí pau a pau. Só passar pro Fã de Esporte a informação, Fã de Esporte, porque tá aqui, ó. É o canal Turma do Amendoim, eu assisti a live deles ontem, né? Antes dos pênaltis começarem, eles falando que se o Estudiantes passasse, o Palmeiras já era tetra da Libertadores, cara. E isso dá uma zica danada. Vocês sabem, né? Zica reversa. Galera, no futebol tudo é possível, né, cara? Você não pode cantar a vitória antes da hora, né? E olha só, quem que era o favorito para passar entre Estudiantes e Flamengo? Era o Flamengo, né? Tem muito mais time. Só que, cara, na hora que a bola rola, e se tratando de Libertadores, time argentino, eles são tetra da Libertadores, né? Então, assim, você tem que ter os pés no chão. Eu sei que eu não tive os pés no chão pelo primeiro jogo que o Flamengo teve, pela disparidade dos times de valor de elenco, né? O Flamengo é 10 vezes mais caro do que o valor do Estudiantes. Então, assim, você meio que se ilude, né, cara? Fala, não, o Flamengo vai passar com facilidade. E não é assim. Na hora que a bola rola, cara, na Libertadores contra time argentino, se você não der a vida, você não passa. E o Flamengo quase ficou pelo caminho. Por quê? No primeiro jogo teve tudo para matar o confronto e não matou, deixou só com um gol de diferença. Eu sei que a culpa foi da arbitragem no primeiro jogo, eles meteram a mão, roubaram o Flamengo sim, né? Porque o Flamengo toma aquele gol depois da expulsão do Gonzalo Plata. Mas o Flamengo teve várias chances de matar aquele confronto com o Pedro, com o Samuel Lino, com outros jogadores e não matou. E daí a gente foi para esse segundo jogo com a corda no pescoço, com um gol só de diferença de saldo, e isso é muito pouco para a Libertadores. Toma um gol, acaba toda aquela vantagem que você tinha, e foi o que aconteceu no último lance do primeiro tempo, né? Então, é complicado. Para enfrentar time argentino, você tem que doar a vida ali, cara. Você tem que fazer de tudo para não tomar gol, e você tem que fazer os gols quando você tem a oportunidade, né? Então o Flamengo, que sirva de lição para o Flamengo isso aí, né, cara? Que sirva de lição, que eles possam fazer um bom jogo aí contra o Racing no Maracanã, né? Tem que vencer e vencer bem, senão fica difícil a classificação para a final. Valeu, tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!